que o Estado foi tomado por interesses e por lobbies, perceber qual é a verdadeira extensão deste fenómeno e como foi possível os lobbies tomarem conta dos dinheiros que deviam ser de todos é um exercício bem mais difícil. Os políticos corruptos são em minoria, mas controlam a aplicação da maior parte dos recursos financeiros do Estado. Esta é uma das teses centrais do livro Da Corrupção à Crise, escrito por Paulo Moraes, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade, que é convidado desta edição. Começar por si, Dr. Rui Cardoso, eu tenho aqui um artigo que é de uma revista norte-americana, que é The Atlantic, que publicou um artigo sobre Portugal na edição de junho, que diz o seguinte, diz que o mistério sobre o facto de Portugal estar condenado em termos económicos reside na corrupção e na excessiva regulamentação que leva as PME, as pequenas e médias empresas, a não quererem crescer. E depois o articulista desenvolve dizendo que Portugal teve uma das mais calmas catástrofes económicas que há memória, é curiosa esta expressão. O país cresceu menos entre 2000 e 2012 que os Estados Unidos na Grande Depressão dos anos 30, ou o Japão na chamada década perdida, portanto na década anterior, 2000 a 2010, e sublinha que o que separa Portugal dos outros países é a cultura das pequenas empresas que está sujeita à excessiva regulamentação ou burocracia e à corrupção que lhe está associada. Isto é, os empresários querem desenvolver-se, mas têm medo daquilo que lhes pedem em termos de administração pública, em termos de licenciamentos e das retaliações quando não querem entrar nos esquemas. A ideia que todos têm lá fora, quem estuda todo este tipo de matérias, é que Portugal é um caso terrível nestas questões da corrupção, do tráfico de influências. Para estar a ver, nós temos indicadores de corrupção que são publicados anualmente, indicadores externos, portanto não tem nada a ver com a opinião pública portuguesa. Os últimos indicadores que foram publicados em dezembro de 2012 e que dizem respeito já ao ano 2012, portanto é um indicador sintético que se chama Índice de Percepção de Corrupção, que agrega 13 outros indicadores. Portugal aparece nesse ranking em 33º lugar. 33º lugar na avaliação de 178 países. Parece que não é mau. Mas em termos europeus, do que é a Europa clássica, nós só temos atrás de Portugal a Itália e a Grécia. A Itália, com o peso que as máfias têm ainda sob a administração, em 2000 ocupávamos a 23ª posição. Em 2012, como disse, 33º. Ou seja, em apenas uma década, Portugal desceu 10 lugares no ranking da transparência mundial. Nenhum país no mundo teve uma degradação tão grave em termos de transparência. Os portugueses, a começar pelo Presidente da República, a dizer que temos que tratar da imagem do país e do prestígio de Portugal nas instituições. Aliás, ouvimos até há dias o Presidente da República dizer que o prestígio do país aumentaria muito se o Benfica ganhasse a Liga Europa. Isto é anedótico. O prestígio joga-se aqui nesta percepção sobre a corrupção ou a ausência dela por parte de quem cá vem fazer negócios. O prestígio do país aumentaria muito se nós, em vez de estarmos a ter este downgrade terrível em termos de corrupção, começássemos a ter uma recuperação. Mas, enfim, isto, digamos, são os indicadores mais macro, mais importantes. Mas agora vamos a outro tipo de indicadores. Recuperação de ativos por via da corrupção. Milhares de milhões de euros na Alemanha que são recuperados em contas no Luxemburgo a indivíduos que andaram a brincar com a corrupção na Alemanha. Em França, aliás, quem desenvolveu muito isso foi Christine Lagarde, enquanto ministra de Sarkozy, recuperou milhares de milhões. Em Itália recupera-se dinheiro, na Grécia recupera-se dinheiro e em Portugal zero. Nós temos uma ótima legislação de recuperação de ativos. Eu acho só com a legislação de recuperação de ativos, não sei se iremos falar disso, só na questão, é de 2010, só na questão do BPN podiam-se ir buscar 2 ou 3 mil milhões e até agora foi-se buscar zero e eu temo que se vá continuar neste cenário. Mas o que é facto é que em termos de recuperação de ativos, nós, zero. Portanto, os índices são maus, a recuperação de ativos não existe, etc, etc. A revista Atlântica é muito focada nas PME e depois até diz a situação piorou desde 2008, não só devido ao aumento do peso das PME, mas porque a austeridade lhe reduziu o mercado interno e os bancos lhe cortaram o crédito. Portanto, não é o aumento da corrupção em si, litoral. Porque no interior é muito pior. Repare que no interior o índice de compadrio e tráfico de influência é de tal ordem que ninguém que esteja fora da rede clientelar do Presidente da Câmara local consegue fazer seja o que for. Repare, num concelho pequeno do país, com menos de 10 mil eleitores, e são cerca de 80% dos concelhos que estão a esta dimensão, o maior empregador é a Câmara. O segundo maior empregador é a Misericórdia Local ou uma instituição de solidariedade. O terceiro é uma empresa, mas que depende absolutamente das redes de influência com a Câmara. O que quer dizer que não há possibilidade de montar nenhum negócio que não dependa deste tipo de tráfico de influências. No interior... Em quase todos os concelhos há um parque industrial. Sim. Todos os parques industriais estão vazios.
Porquê? Porque os presidentes de Câmara não querem lá empresas a sério, empresas que de facto vão dinamizar a economia. Não, querem que estejam lá as empresas, que sejam submissas ao poder local, ao poder vigente, e que de preferência sirvam para dar empregos e taxos à malta que apoia o Presidente da Câmara. E não saímos disto. O empresário não pode investir num pequeno concelho porque sabe perfeitamente que a sua atividade vai depender muito do poder local vigente e, além disso, nem sequer pode ter recursos humanos de qualidade porque vai ter que colocar como empregados aqueles que forem indicados pelo Presidente da Câmara lá da Terra. Pecados mortais, se quiser, nas parcerias público-privadas. Um tem a ver com o que o doutor disse, são taxas internas de rentabilidade muito altas que ainda por cima são garantidas através de um mecanismo que é a taxa de disponibilidade diária, ou seja, o facto da autoestrada estar lá, para simplificar e falarmos Sim. nas rodoviárias, o facto da autoestrada estar lá leva a uma receita diária de X, o que quer dizer que na autoestrada Vila do Conde, Viana do Castelo, por exemplo, que eu frequento muitas vezes, chova ou faça sol, nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário leva 50 milhões de euros. Este é o primeiro pecado mortal. Mas depois há outros dois igualmente graves, ou talvez mais graves, e que têm a ver com isto. As últimas contas que temos sobre PPPs rodoviárias são relativas a 2011, foram publicadas em 2012. As 2012 chegarão daqui a uns tempos. Pois, sabem quanto é que se pagou a mais nas PPPs rodoviárias em 2011? 900 milhões de euros. 900 milhões de euros. Todo o dinheiro que foi tirado aos funcionários públicos desse ano foi direitinho para os concessionários das PPPs. Não foi o que se pagou, atenção, foi o que se pagou a mais em termos de acordos de reequilíbrio financeiro, que obviamente são sempre muito bem arquitetados, muito bem justificados, muitas sociedades de advogados a tratar nisso, que normalmente são sociedades de advogados dos políticos do costume, e conseguiram sacar ao Estado uma gorjeta de 900 milhões de euros. Ao Estado, isto é, a nós. A nós todos. E esse é o segundo pecado mortal. Portanto, mas há outro... Deixe-me só interromper. Isto não é uma economia de mercado verdadeiramente. É uma economia protegida para algo. Isto é banditagem. Mas ainda há um terceiro aspecto que esse é verdadeiramente mafioso, que é e estou a falar das parcerias público-privadas rodoviárias. Sim. Está previsto que haja compensações aos concessionários quando diminui a sinistralidade, portanto, prémios, e multas quando a sinistralidade aumenta. Mas é assim, se numa qualquer autoestrada a sinistralidade aumentar 10%, as multas são da ordem de 100 ou 200 vezes menores do que os prémios são quando a sinistralidade diminui. Isto acontece porquê? Porque alguém introduziu Dê-me exemplos em valor absoluto. Só para ter uma ideia, na autoestrada de Viana, que tem as contas mais presentes, se houver um aumento de sinistralidade da ordem dos 10%, quer dizer que a multa para o concessionário é de ser de 600 mil euros. Sim. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, é de 20 e tal milhões de euros. A favor do concessionário. Absolutamente. Estamos a falar de relações de 1 para 300, 1 para 400. Mas, Sr. Agora deixe-me só dizer... é uma desproporção enorme. Aqui não há indício de que houve conluio ou qualquer outra coisa. Doutor, eu desculpe interromper. Se eu fosse magistrado, enfim, pensaria em mandar prender a pessoa que meteu aquela fórmula na lei. É público que corre inquéritos sobre as PPPs. Neste caso, não é? Não vou falar sobre isso. Sim, mas genericamente, em relação àquilo que será o interesse a defender, o bem público e aquilo que resulta desta... Aqui, aparentemente, haverá indícios de infração criminal. E por isso é que há, penso eu, pelo menos um ou vários inquéritos sobre isso. No caso das parcerias rodoviárias, em que até já foram ouvidos para inquérito vários ex-governantes. Segundo os jornais, Ministro das Finanças, ex-secretário de Estado do Tesouro, etc. Segundo os jornais, sim. Aquilo que isto está a correr, espero que com objetividade, como sempre deve atuar o Ministério Público, com respeito à lei, claro, se faça um inquérito com a rapidez possível e que se chegue a uma conclusão para arquivar ou para acusar. Isto não volta a suceder. E aqui, neste âmbito, o Ministério Público falhou. Falhou claramente. Falhou na execução de uma competência que a lei, pelo menos desde 94, lhe atribui. De um lado e do outro. Não, e são os mesmos atores. Só no Parlamento, um terço dos parlamentares, um terço dos deputados, são administradores, diretores, consultores ou advogados das grandes empresas que fazem negócios com o Estado, justamente pelo Ministério Público. Portanto, foi um processo completamente opaco. E em cada exemplo que aqui dessemos, os atores são sempre os mesmos. Por isso é que diz que é um problema de regime. Absolutamente. O Ministério Público não pode influenciar a elaboração de leis, intervindo publicamente e dizendo aos cidadãos isto está mal, é preciso mudar, é preciso sempre garantir que é essa chamado, separação. falo.
uma voz institucional do Procurador-Geral da República ou do Conselho Superior do Ministério Público, mas também, sempre que aí seja chamado também foi pelo chamado, próprio está sindicato. aqui, faça a favor de dizer o que é preciso fazer. E frequentemente sou chamado pelo próprio Parlamento. E acho tão estranho que nunca passou no Parlamento. A figura do enriquecimento ilícito. Nunca passou. Nem por quem o propôs, que foi da área PSD, CDS, acabou por não passar. A intenção é que volte a ir lá. Nunca foi. Todas as propostas conhecidas esbarraram com a Constituição e, a meu ver, bem. Eram todas, e a seu ver, bem, a Constituição não deixa fazer. Aquelas propostas em concreto eram inconstitucionais. E porquê que aquelas propostas vinham assim? Porque é difícil fazer efetivamente um tipo de crime desses que seja conforme à Constituição. Eu, pessoalmente, o que disse, o que sempre disse e mantenho é, se for possível, se alguém conseguir construir esse tipo de crime que seja conforme à Constituição, mal nenhum não fará e terá efeitos de prevenção e terá seguramente alguns resultados. A minha aposta, que eu acho que era muito mais fácil de fazer e não havia qualquer problema com a Constituição, era na alteração do regime da obrigação de declaração de rendimentos por parte dos titulares de órgãos políticos e também dos altos dirigentes do Estado. Como assim? Alterar o regime que existe. Ou seja, não ficar como está, prolongá-lo para além do âmbito temporal que hoje existe. Não se ficar com os tipos de direitos que estão previstos, ou seja, a obrigação de declarar a propriedade, a obrigação de declarar depósitos. Isso hoje em dia significa muito pouco. A pessoa pode não ter... O que é que devia ter mais? Qualquer tipo de uso ou fruição, que também são direitos previstos no Código Civil, mas o mero uso. Nós sabemos que muitas vezes só interessa o uso. Ir de férias a convite de uma corporação para o outro lado do mundo, para uma ilha paradisíaca. Não sei se isso estaria já no âmbito da declaração de rendimentos, mas o ter uso de certos bens, porque nós sabemos que o bem em si usar uma casa detida em offshore, pode formalmente pertencer a uma offshore, que nós nunca conseguiremos saber a quem pertence. Mas quem a usa deveria declarar publicamente: estou a viver numa casa que é detida por uma sociedade offshore. Exatamente. Estamos a falar de políticos e responsáveis de casos. E depois haveria a intervenção, a sanção. Alguém que tem um rendimento de 60 mil euros por ano e que em determinado ano compra uma casa de 2 milhões de euros e no outro ano compra um carro de 100 mil euros e que depois a seguir faz viagens que nunca mais acabam. A figura do enriquecimento ilícito, na minha interpretação, espontânea, estaria prevista para isto. O senhor tem rendimentos que lhe justificam aquela vida faustosa, tem que declarar como é que os conseguiu. Se não declara, existe uma inversão do ónus da prova, isto é, tem que ser ele a provar como é que conseguiu o dinheiro, e se não conseguir provar, é penalizado pelo enriquecimento ilícito e entra no domínio criminal. Isto vai contra a Constituição? Vai. Infelizmente. Então muda-se a Constituição porque o país não aguenta mais este tipo de prática. Haverá forma de superar isso, não através de um tipo criminal desses, mas como alguns países fizeram através de uma via fiscal. Se a pessoa tem tais bens ou tais rendimentos e não tem forma de os provar, então há como que um confisco. E isso terá um importante efeito de prevenção. A proposta no Parlamento ia contra a Constituição, é verdade. O facto é que ela foi deliberadamente feita assim para ser inconstitucional, vamos ser claros. Ou seja, o Parlamento fez legislação... Os deputados que fizeram aquela proposta já fizeram assim porque mas sobre isso já não há hoje dúvidas. Exatamente, já fizeram um tipo de legislação por forma a que o Tribunal Constitucional não deixasse passar. Posso dizer uma frase de provocação? Então nós estivermos a pagar-lhes o salário para eles fazerem essa simulação? Para fingirem que queriam aprovar o enriquecimento ilícito quando efetivamente não queriam. Isso é mais do que claro. A legislação foi feita por forma a vir a ser declarada inconstitucional. Isso não há hoje dúvidas sobre essa matéria. Depois o Presidente da República acabou por completar o trabalho dizendo que não promulgava por causa disso. Tinha que ser. Há uma nova OTA em perspectiva, onde vão ser enterrados milhões, não tenho dúvidas sobre o que estou a dizer. Provavelmente não vai ser construída, mas tudo aquilo me sugere coisas muito complicadas. Está a falar de Alcochete? Estou a falar da Trafaria. Pensei que estava a falar do novo aeroporto. Os nossos antepassados, que devemos respeitar, nunca fizeram um porto de águas profundas naquele sítio que é abatido das tempestades, das marés vivas. Aquilo é uma desgraça. Não tem condições nenhumas e andam a dizer-nos que tem. Depois querem furar as arribas, que eram uma coisa muito protegida em termos de ambiente, querem furá-la metendo lá um comboio. O nosso porto de águas profundas, que é construído no interior, tem capacidade suficiente e dá para cruzeiros e para mercadorias e para tudo. Há uns senhores da Simpor que queriam fazer uma atracagem de navios de grande porte para exportar cimento. Ninguém lhes dá cavaco no governo,
ninguém quer saber da proposta deles e não falam nisso. E andam todos a querer atirar para a especulação imobiliária uma construção que não existe dinheiro de privados para fazer, estão à espera que o Estado faça, para depois os privados irem lá e ficarem a explorar aquilo. Disse bem? Sim. Cheira-me tudo muito complicadamente. Nós temos tido um problema ao longo destes últimos 20 anos e é isso que fez a dívida pública. É que no Orçamento de Estado, que, enfim, o Estado português gastará da ordem de 70 mil milhões de euros por ano, sim, e há 6 ou 7% que são canalizados diretamente para um conjunto de grupos económicos que dispõem do orçamento como se fosse material seu. Portanto, há o risco disto de acontecer neste Isso vai acontecer de certeza absoluta. E vai acontecer ainda por cima, invariavelmente, com recursos públicos e depois a receita é privada. É sempre assim. O gasto é público e a receita é privada. E eu pensei até que estava... um porto de águas profundas em cima. Eu pensei até que estava a falar do aeroporto de Alcochete, que eu também imagino que se venha a fazer. Porque, repare, daqui a partir de 40 anos. Não. A partir do momento em que um dos atores de referência, um acionista de referência da Lusoponte, que é a Vinci, compra a ANA, é evidente, tem todo o interesse em que o aeroporto seja do lado de lá para aumentar a rentabilidade da ponte em 40% e 50%, como consta já de relatórios internos da própria empresa. Ou seja, eles já estão a prever que vão aumentar a faturação da ponte Vasco da Gama na medida em que vão passar o aeroporto para o lado de lá. E como é que se constrói um aeroporto do lado de lá? Com os negócios imobiliários da Portela. O aeroporto do lado de lá é uma operação rentável. Meus senhores, estaremos bem entregues se a nova geração não impedir estas coisas. Artigo sobre Portugal na edição de junho, que diz o seguinte, diz que o mistério sobre o facto de Portugal estar condenado em termos económicos reside na corrupção e na excessiva regulamentação que leva as PME, as pequenas e médias empresas, a não quererem crescer. E depois o articulista desenvolve, dizendo que Portugal teve uma das mais calmas catástrofes económicas de que há memória, é curiosa esta expressão, que o Estado foi tomado por interesses e por lobbies. Perceber qual é a verdadeira extensão deste fenómeno e como foi possível os lobbies tomarem conta dos dinheiros que deviam ser de todos é um exercício bem mais difícil. Os políticos corruptos são em minoria, mas controlam a aplicação da maior parte dos recursos financeiros do Estado. Esta é uma das teses centrais do livro Da Corrupção à Crise, escrito por Paulo Moraes, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade, que é convidado desta edição. Começar por si, Dr. Rui Cardoso, eu tenho aqui um artigo que é de uma revista norte-americana, que é The Atlantic, que publicou um artigo